havendo número legal e invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo gravada. Quero cumprimentar meus amigos vereadores e vereadoras, a Marlô Viadai, e peço à secretária que faça a leitura da reunião ordinária do dia 9/3/2021. Ata da 6ª reunião ordinária do primeiro exercício da 14ª legislatura em 9 de março de 2021. Aos 9 dias do mês de março de 2021, às 19 horas, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 6ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voz, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Max Franklin Shelter e Zulney Jochen. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente, Zulney Jochen, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Neste momento, o presidente solicitou 1 minuto de silêncio em virtude da primeira perca em decorrência da Covid-19 ocorrida em nosso município. Dona Maura Maciel Pezente. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da sessão ordinária do dia 2 de março de 2021, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. O presidente informou que a vereadora Rosemary testou positivo para a Covid-19 e está em isolamento social. Após, passamos às indicações verbais. O vereador Max sugeriu ao Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, para que sejam demarcadas as vagas de estacionamento no centro da cidade, visando otimizar a utilização das vagas disponíveis. Em seguida, o presidente dispõe em segunda votação o projeto de lei número 007 de 2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso do município de Atalanta e da outras providências. O projeto é aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 006 de 2021, que concede, a título de revisão geral anual, aos servidores públicos municipais de Atalanta e da outras providências. O projeto entra em discussão. Não havendo nada a discutir, passa para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre. O vereador Hélio manifestou-se sobre o projeto que trata da compra de um imóvel e disse ser contra desde o início, pois já existe, de uma situação semelhante, um processo judicial desde 2015, em que é réu, juntamente com os outros vereadores e prefeito da época. Então, não quer mais incômodo, pois considera que se essa situação atual de compra chegar ao Ministério Público, também trará problemas. O vereador Max parabenizou a todas as mulheres pela passagem do Dia da Mulher. Em nome das 3 vereadoras desta casa, disse ainda que o Dia da Mulher não é somente no dia 8 de março, e sim todos os dias. A vereadora Daiane registrou uma homenagem para as mulheres do nosso município, destacando que a maioria do eleitorado de Atalanta somos nós mulheres, composto de 51%. Aos poucos, a mulher está ocupando o seu espaço e batalhando por seus direitos. Finalizando, desejou a todas dias felizes e maravilhosos. O vereador Alexandre falou sobre sua participação, juntamente com o presidente Zulney, em uma reunião da UCAV, realizada no dia 4 de março, onde foram abordados vários assuntos de interesse regional, como a precariedade do atendimento do IML e IGP, e também sobre a constante falta de energia elétrica, e principalmente sobre a demora no restabelecimento dessa energia quando ocorrem quedas. Sobre os 2 temas, foram redigidas moções conjuntas encaminhadas às autoridades competentes. O vereador Max salientou ainda que em assembleia da UCAV no mandato passado, da qual participou juntamente com demais vereadores,
O senhor Manuel, que é o representante da Celesc na nossa região, colocou que nós teríamos uma estrutura de atendimento de emergência em Atalanta ou Agrolândia, para dar agilidade aos atendimentos, o que até o momento não aconteceu. Disse ainda que hoje está sendo feito o cabeamento encapado, o que evita muitos problemas e prejuízos causados, segundo a própria Celesc, principalmente por eucaliptos. Ainda nessa ocasião, o senhor Manuel disse que até outubro de 2020 tudo iria estar funcionando. O vereador fez esse registro, pois também é missão do vereador cobrar essas ações por parte da Celesc. O prefeito, o senhor Juarez, disse que já tivemos uma grande conquista mantendo o escritório regional da Celesc em Rio do Sul, pois nosso atendimento era para ser feito por Blumenau. Então, a AMAV, representando os 28 municípios, juntamente com a UCAV, elaboraram um documento que foi levado a Florianópolis, solicitando que o escritório de Rio do Sul fosse mantido. Disse ainda que o primeiro investimento por parte da Celesc em cabeamento de energia no Alto Vale foi feito em Atalanta, no valor de R$1.310.000. E ainda temos problemas, mas estamos brigando para que se efetive a estrutura de atendimento aqui ou em Agrolândia. Finalizando, agradeceu a todos pela oportunidade e disse que a Prefeitura está de portas abertas a todos os vereadores e a toda a comunidade. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 16 de março de 2021. E às 19h40, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente, secretários e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco em discussão a ata e em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Dou a ata como aprovada. Peço à secretária que leia as correspondências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Atalanta. Requerimento número 001 de 2021. O vereador adiante subscrito vem à presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 4º, do regimento interno desta Casa, requerer a concessão de licença para tratamento de saúde à vereadora Rosemary Krause Senen, conforme autorizam o artigo 103, inciso 1, do regimento interno, e artigos 12, inciso 5, a linha A, e 16, inciso 1, todos da Lei Orgânica Municipal. Termos em que pede deferimento, Atalanta, 23 de março de 2021, Carlos Alexandre Voz, líder da bancada do MDB. Indicações escritas 003/2021. Peço à secretária para ler a indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Atalanta. Indicação escrita número 003 de 2021. O vereador que esta subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse público: buscar, junto às autoridades estaduais e federais, autorização para priorizar a vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da educação das redes públicas de ensino infantil, fundamental e médio do município de Atalanta, para integrarem o grupo de prioridade para a aplicação da vacina contra a Covid-19. Justificativa. Considerando a realidade em que o país se encontra com relação ao vírus Covid-19, onde a contaminação é crescente, é obrigação do poder público zelar pela saúde de nossas crianças. Dito isso, se levarmos em conta o retorno às aulas e o risco de contaminação inerente a isso, fica evidente que medidas de segurança devem ser adotadas além das vigentes no plano de retorno educacional. Pois é fato que o retorno das crianças às salas de aulas
implica em um possível meio de o vírus ingressar, por meio delas, nas suas casas, afetando pessoas do grupo de risco com quem convivem. Considerando o supracitado, bem como a saúde dos profissionais da educação, que estão na frente deste retorno, e considerando a importância incontestável desses para com o futuro de nossas crianças e da comunidade como um todo. Conclui-se, sob uma análise em uma perspectiva macro, é inegável que os profissionais da educação devem integrar o grupo de prioridade para a aplicação da vacina, sendo isso uma medida de prevenção para que as crianças não se tornem focos de transmissão do vírus e se mantenham protegidas, assim como os professores e todo o quadro de profissionais da educação. Sala das Sessões, 23 de março de 2021, vereador Edeclésio Moraes. Vereador Edeclésio pode defender sua indicação. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimento todos os meus colegas. Vendo à vista que a situação do nosso município muitos casos vêm acrescentando no nosso município, eu acredito nada mais justo que o Poder Executivo olhasse com carinho para também priorizasse os professores, a parte da educação, como prioridade na vacina. Assim, já visto que já o pessoal da saúde já foi já feita essa vacinação, né? Gostaria que o Poder Executivo e os colegas vereadores me acompanhassem nessa empreitada, que nós pudéssemos fazer com que os profissionais da educação fossem vacinados com prioridade no nosso município. Além de tudo, ainda nossas crianças estão protegidas e as famílias dos professores também. Aqui, visto que a dona vereadora Daiana também é da professora, sabe como é que é a situação que as crianças realmente elas não têm o cuidado necessário que o adulto tem de se proteger. E as crianças elas chegam e vão encontrar o professor. Então, eu acredito que vacinando os professores, todos os profissionais, desde merendeira, zelador, pessoal do quadro todo da comunidade escolar, eu acho que é fundamental no nosso município, além de tudo, que é um município pequeno. Ainda visto que já foi feita a parte da saúde, então acredito que na parte dos professores também seria interessante e gostaria de contar com o apoio dos vereadores também para estar levando e cobrando do Poder Executivo para que seja feito isso. Muito obrigado, presidente. Peço à secretária que envie a indicação do vereador Edeclésio. Indicações verbais. Pergunta a cada vereador. Daiana. Não. Max, Frank. Boa noite a seu Antônio, que está representando o nosso presidente Zunei, né, que está em isolamento domiciliar pelo Covid na família, né, e parabenizar pela presidir a sessão. Quero parabenizar o Edeclésio pela tua indicação. Eu acho que é uma indicação muito oportuna e acho que é uma questão assim que, infelizmente, hoje o grupo da educação, eles não estão nos grupos prioritários, né, que não é definido pela prefeitura, e sim vem de governo federal, estadual, né, então eles que estão fazendo a distribuição das vacinas e eleger os grupos prioritários para vacinação. E eu tenho entendimento, assim, minha opinião, eu acho que o grupo da educação teria que estar no grupo prioritário de vacinação, tendo em vista que eles têm contato com várias crianças. A gente sabe que a imunidade de uma criança ela é melhor que talvez do que uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada, mas daqui a pouco eu vou dar um exemplo, meu filho teve Covid e não teve nenhum sintoma. Ele se alimentou, disposição, normal. Mas esse sintoma ele pode transmitir para uma pessoa de idade que pode ter algum problema, né? Então, quero te parabenizar por isso, né, Edeclésio? Acho que a indicação é muito boa mesmo e, com certeza, pode contar com o apoio de todos os vereadores aqui, acredito. E eu também quero, assim, aproveitar essa oportunidade, primeiro ponto, parabenizar o município por estar adquirindo 700 doses, né, anunciado pelo prefeito, pelo vice, nas redes sociais, até na mídia. Mas eu
eu entendo que o município poderia comprar mais doses, para a gente buscar atingir o quanto antes esses grupos prioritários. Um exemplo, a Agronômica comprou 5.000 doses, a Aurora 5.000 doses. Óbvio que a população de Agronômica está em torno de 5.500 habitantes. Nós, 3.500, aproximado, né? Um pouquinho menos. Foi comprada, a princípio, 700 doses. Mas acho que poderia ter um pedido maior, porque veio recurso para isso. Ano passado veio recurso para o Covid, né? Tu foi vereador junto aqui, o seu Antônio também, a Maria, e a gente votou aqui projetos de recursos específicos para o Covid. Então, eu acho que o município, dentro da sua possibilidade, que hoje eu sei que tem recurso financeiro para isso, eu acho que a saúde tem que ser prioridade hoje. Nós temos aqui uma colega nossa que está hospitalizada há quanto tempo, e com uma situação de saúde delicada, né, que ela possa ter boa recuperação e logo estar aqui com nós, é o que acho que é o que a gente tem que desejar nesse momento para ela, né, que tenha poder de recuperação, né, que Deus ilumine ela e os médicos, que ela consiga voltar. Mas também queria deixar esse pedido para o município repensar e comprar mais doses. Se nós tiver que seguir esse protocolo dos grupos prioritários, até chegar na educação vai demorar, Declésio, porque tem que seguir a ordem, né? Então, mas o município comprando, que se nós esperar só pelo governo, a Pfizer agora vai fazer 1 milhão de doses por dia. Cara, nós temos 220 milhões de habitantes, aproximado. Então vai quanto tempo até vacinar toda a população? E acho que assim, parabenizar até porque hoje os municípios, o estado estão conseguindo comprar. Esse dia até postei na rede social que tem um grupo de empresários a nível de país, né, que querem comprar a vacina, a burocracia não permite, gente. Isso é coisa de outro mundo. E eles já têm à disposição da vacina, que eu li a reportagem, e não tem porque o sistema não permite. Então, é complicado, né? Mas então, deixar isso como o município tem o poder de comprar, através da FECAM, né, que não é só a Atalanta, é todos os municípios que tiverem interesse, mas passou de 200 municípios, que nós também compramos mais doses e vacinamos a nossa população o quanto antes. Eu acho que isso tem que ser prioridade número 1, a vacinação e a saúde do nosso povo. Vereador Hélio. Não. Vereadora Declésio. Só queria complementar as palavras do Frank. Realmente, nosso município tem condições de comprar, por isso, a partir desse momento que eu escutei na internet e redes sociais, eu vi e montei essa indicação para estar fazendo isso. A partir desse momento, porque a gente sabe que vem uma questão da linha para frente, vamos dizer assim, acho que o professor está 15º, né, Frank? 15º local, colocação para vacinação, né? Pelo Estado, pela federal. Eu não sei te afirmar isso. Eu acho que é nessa colocação aí, senão é um pouco para baixo. Eu acredito que o município, comprando mais doses, nossos professores podem estar sendo colocados à frente dessa colocação aí, ainda visto que nós não temos presidiários no município, nem indígenas, né? Porque os indígenas estão todos na frente ainda dos professores ainda. Isso eu acho um absurdo. Não tem nada contra esse pessoal, mas eu acredito que os professores são prioridade hoje, como os da saúde foram primeiro vacinados, os professores são em seguida. Então, muito obrigado. Vereador Alexandre. Boa noite a todos que estão aqui presentes, né? Os demais vereadores aí. E, primeiramente, quero agradecer a Deus por sentar novamente nessa cadeira. Que dizer para vocês que passamos dias difíceis lá na minha casa por causa desse convite aí. Eu e a minha esposa e meu rapaz passamos a situação difícil, mas graças a Deus, quem passou por isso sabe que é uma situação difícil. Os colegas vereadores, a Dayana, a Maria pegaram, acho que quase mesmo junto que eu. Então, assim, é difícil. A Mary também está lá. Então, assim, agradecer a cada um que rezou por nós, que orou por nós. Quero agradecer de coração mesmo, né? E continuemos rezando pela recuperação da Mary também, que é muito importante que ela volta na sua cadeira. E só para complementar ali, dia 4 de março, eu e o presidente Zonei tivemos lá em Laurentino, como tinha falado na outra sessão, que eu estava presente, foi falado conselho consultivo, foi feita uma moção, vereador Declésio, junto com a UCAV,
que foi entregue em mãos para o secretário da Saúde do governo de Santa Catarina, para que pusesse essa injeção para os professores. Então, isso já foi caminhado aquele dia já. Era isso aí. Muito obrigado. Vereadora Maria. Muito boa noite a todos, né? Como disse o Alexandre, hoje nós só temos a agradecer, né? Passamos por umas 2 semanas de muita dor, angústia, né? Porque quem passa pela essa Covid só sabe o que é a Covid. E, pessoal, vamos rezar pela Mary, vamos colocar ela nas nossas orações. Aqui quase todos nós já passamos pela Covid, né? E eu acho que essa família deve estar sofrendo muito, e eu sei o quanto é essa dor. Então, vamos se esforçar e pedir o apoio de Deus, né, para ajudar a Mary, né? E é isso. Ordem do dia. Projeto de Lei 006/2021, que concede o título de revisão geral anual aos servidores públicos municipal de Atalanta e da outras providências. Coloco o projeto de lei 006/2021 em segunda votação. Pergunta a cada vereador. Alexandre. Aprovo. Maria, vereadora Maria. A favor. Vereador Edeclésio. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Max. A favor. Vereadora Dayana. A favor. Dou como aprovada por unanimidade em segunda votação o projeto de lei 006/2021. Projeto de lei número 008/2021, que altera dispositivo da lei número 1473/2016 e da outras providências. Mensagem legislativa do projeto de lei número 008 de 2021. Serve-se do presente para encaminhar anexo o projeto de lei número 008 de 2021, que altera dispositivos da lei número 1473 de 2016 e da outras providências. Justificativa. O incluso projeto de lei foi elaborado pelo Executivo Municipal, juntamente com os servidores da Secretaria de Assistência Social e com a equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, visando aprimorar a prestação de serviços assistenciais em nosso município. Salienta-se que, dentre as alterações constantes no projeto de lei em questão, estendeu-se a possibilidade de, além da assistente social, também a psicóloga, que compõe a equipe de referência, vinculado ao órgão gestor de assistência social, a conceder os benefícios constantes na lei número 1473 de 2016, mediante avaliação técnica. Salienta-se que as alterações do projeto de lei estão em estrita consonância com a Lei Federal número 8.742 de 1993 e com a resolução do CNAS número 17 de 2011. Desta feita, certo que a medida proposta merecerá dessa Casa Legislativa o necessário apoio e a consequente aprovação, reitera-se a Vossa Excelência os protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodermel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 008 de 2021. Altera dispositivos da Lei número 1473 de 2016 e da outras providências. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os dispositivos da Lei Municipal número 1473 de 2016, abaixo relacionados, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo único. Os benefícios eventuais somente serão concedidos mediante avaliação técnica realizada por assistente social ou psicólogo
que compõem as equipes de referência dos equipamentos sociais, CRAS e CREAS, e ou equipe de referência vinculado ao órgão gestor de assistência social, responsável pela concessão. Artigo 4º, parágrafo 1º. Nos casos das famílias que não se enquadrarem nos critérios do artigo 4º, o profissional responsável pelo atendimento, acompanhamento da família, poderá conceder o benefício mediante avaliação psicossocial e constatação da situação de vulnerabilidade e risco social da família. Artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 8. Comprovação da realização de, no mínimo, 6 consultas de pré-natal, caso haja tempo hábil para tal. 9. Demais documentos que a equipe técnica de referência julgar serem pertinentes. Parágrafo 4º. O valor conferido ao auxílio natalidade será de 1 salário mínimo vigente, em pecúnia, através de depósito bancário em conta em nome da gestante ou familiar por ela indicado, para a equipe técnica de referência, no prazo máximo de 15 dias. Artigo 7º. O auxílio funeral poderá contemplar, parágrafo 1º, inciso 5, demais documentos que a equipe técnica de referência julgar serem pertinentes. Parágrafo 4º. Quando se tratar de usuário da política de assistência social que estiver com os vínculos familiares rompidos, em situação de abandono ou em situação de rua, o CREAS ou a Secretaria de Assistência Social será responsável pela concessão do benefício, uma vez que não haverá familiar ou instituição para requerer. Parágrafo 6º. Nos casos previstos nos parágrafos 3º e 4º, o valor do auxílio poderá ser integral, mediante avaliação do profissional assistente social ou psicólogo da equipe de referência responsável. Artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 4. Demais documentos que a equipe técnica de referência julgar serem pertinentes. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º. O auxílio concedido em situações de vulnerabilidade temporária será definido a partir da realização de avaliação do assistente social e ou psicólogo da equipe técnica de referência, cujo qual poderá compreender. 7. Inciso 7. Outras provisões que o profissional da equipe de referência do município considere como risco de vulnerabilidade temporária, mediante prévia justificativa. Parágrafo 4º. O auxílio em situação de vulnerabilidade temporária, previsto no parágrafo 3º, a linha 1 e 2, poderão ser concedidos pelo período máximo de 3 meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante a avaliação da equipe técnica de referência, exceto nos casos em que a família aguarda decisão do INSS ou decisão judicial, em virtude de situações que incapacite um ou mais membros para o trabalho, comprovado por atestado médico de especialista. Parágrafo 5º. A prestação do aluguel, disposto na linha 4, não poderá ser superior a 30% do salário mínimo vigente, sendo que seu acesso somente poderá ocorrer: 1. Para garantir proteção na situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos. 2. Quando ocorre a perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou de situações de ameaça à vida, mediante apresentação de boletim de ocorrência ou determinação judicial. 3. Para garantir moradia nas situações de desastres e de calamidade pública. E 4. Em situações em que não houver familiar ou rede de apoio que possa acolher a família. Parágrafo 6º. A prestação do aluguel disposto na alínea 4 será de no máximo por 3 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da equipe técnica de referência. Artigo 10. Parágrafo 1º, inciso 5. Demais documentos que o profissional da equipe técnica de referência julgar serem pertinentes. Parágrafo 2º. O auxílio em situação de calamidade pública será concedido de forma imediata ou conforme determinado juntamente com a família,
a partir do parecer técnico realizado pelo profissional da equipe técnica de referência responsável. Parágrafo 3º, revogado. Artigo 2º. Fica alterada a redação da Declaração de Rendimentos, anexo 1. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095, de 15 de abril de 2009. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Atalanta, 22 de março de 2021. Coloco o projeto de lei número 008/2021 em discussão. Ô, presidente, eu pediria, se for possível, Marlova, tu deve ter lido o projeto, porque assim, é bastante informação para nós agora acompanhar rapidinho, já, daqui a pouco já está votando, né, e estão alterando uma lei, né? Então, se tu pudesse dar uma explanada para nós, acho que para todos os vereadores também ter noção do que está acontecendo, o que está mudando, né? Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Se vocês verem atrás do projeto, eu coloquei um quadrinho de como era a redação original e o que está sendo proposto. Por exemplo, em relação ao artigo 3º, a avaliação antes era feita pelo assistente social, agora eles estão fazendo uma ampliação. Essa avaliação para concessão do benefício vai ser por uma avaliação técnica realizada por assistente social ou psicólogo. Então, estão abrangendo. A alteração do artigo... Ô, Marlova, deixa só para se eu tiver dúvida, eu vou te perguntando, tá? É pelo psicólogo ou assistente social ou pelos dois? Por um ou outro, tanto tá. faz. Por um ou outro, Tá. né? Ou até ou equipe de referência. Se eles criarem uma equipe de referência ali, já pelo que eu estava lendo ali, tem que ser alguém com curso superior em relação aos demais artigos ali. Mas o que eu vejo hoje ali, que eu entendi, havia apenas antes só a profissional, a única que podia fazer isso seria a assistente social. Hoje estão abrindo para a psicóloga e para a assistente social também, que é quem forma ali a equipe do CRAS, né? Tá, mas daí ainda pode ter outras pessoas que podem estar determinando, esse eu vou ajudar, esse eu não vou. Lógico, dentro dos critérios, mas... Tá aqui diz, avaliação técnica realizada por assistente social ou psicólogo que compõe as equipes de referências dos equipamentos sociais e ou equipe referência vinculada ao órgão, que os artigos. Talvez seria interessante a gente dar uma lida na lei como um todo, em todos os artigos, para ter certeza que, por exemplo, quando aqui incluíram esses incisos aqui, né, foi 4 incisos, né, se antes não tinha nenhum critério, agora que foi, talvez seria o ideal a gente dar uma olhadinha na lei. Aqui eu só fiz esse comparativo do que alterou, mas às vezes eu penso que seria interessante a gente dar uma olhada na lei como um todo para ver o que impacta na lei em todos os artigos, né? Porque assim, nós estamos, primeiro, obrigado, né, Marlovo, discutindo uma lei, né, e alterou agora, lógico, pode se alterar de novo, mas a gente não está com a lei inteira aqui, né, nós estamos só com as alterações, né. Então, daqui a pouco até, às vezes, se tiver alguma sugestão, alguma melhoria ainda que pode ser feito, poderia estar através de alguma emenda, né. Eu não sei o que os demais colegas pensam, se a gente vota, deixamos para nós discutir isso melhor, eu não sei o que cada um pensa. Eu não sei, porque também acho que não é nada questão de urgência que vai atrapalhar alguma coisa, né? Com certeza tem muitas coisas que eu vejo que até está melhorando aqui, né? Antes era uma pessoa, agora você está ampliando o leque, né, dos critérios aqui para outros profissionais poder estar ajudando. Mas se a gente poder contribuir de uma forma... Né, porque assim, o projeto a gente teve acesso agora, tá certo que entrou na casa ontem, mas para nós vereadores chegou hoje, agora na sessão para nós ler. Então, nós podemos ver a lei, né, e daí buscar aperfeiçoar, se for de entendimento, né, e se não, se manter assim, né. Boa noite aos companheiros de bancada, aos nossos parceiros, a Marlova, a Dayana. Já que está complicado, eu pediria que o projeto ficasse em pauta para a próxima sessão. Ô, Marlova, aí tu conseguir também, às vezes, pegar a lei,
com toda a redação dela, e nós damos uma lida nela, eu também, né, me disponho a ler também, né, e se tiver alguma sugestão que a gente possa estar fazendo, ou alguma alteração que for para melhorar, a gente pode estar apresentando através de emenda, né? Porque, como eu disse, aqui só está as alterações, não está a lei completa. Então, Tem até a questão da redução do valor ali, do aluguel, que às vezes, para saber qual a finalidade, né? Seria interessante saber por que ocorreu essa redução, que é uma coisa que impacta diretamente naquele mais necessitado, né? E nós estamos aqui falando uma lei direcionada às pessoas que realmente precisam, né? As pessoas de baixa vulnerabilidade, que não têm condições, né? Que necessitam da assistente social do município para ter o seu amparo através dessa lei. Então, aqui nós já um exemplo estou, estamos reduzindo um valor aqui. Então, vamos ver o que impacta isso nas pessoas, né? Então, a pedido do vereador Hélio, deixo em pauta a próxima. Projeto de Lei 009/2021, que anula e suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. Mensagem legislativa do projeto de lei número 009 de 2021. Atalanta, 12 de março de 2021. Senhor Presidente, serve-se do presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 009 de 2021, que anula e suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei, que trata de suplementação de dotação orçamentária e dá outras providências, tem por objetivo a adequação do orçamento vigente em função das ações realizadas pela Prefeitura Municipal, visando a aplicações diretas no que tange a despesas da Secretaria de Transporte e Obras, mais especificamente para a ação de manutenção do setor rodoviário, objetivando adequar o orçamento para convênio de manutenção de malha viária do município de Atalanta, Santa Catarina, recursos esses oriundos de emendas parlamentares do governo federal. Assim, solicita-se o apoio dos nobres edis à aprovação do projeto de lei em regime de urgência, em função dos prazos exíguos, aproveitando-se a oportunidade para reafirmar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodermel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 009 de 2021. Anula e suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir suplementação na importância de R$250 mil, destinados a reforçar a seguinte dotação do orçamento do município para o corrente exercício. 0600, Secretaria de Transporte e Obras. 26.782, final 27, manutenção do setor rodoviário. 33,90, final 24, aplicações diretas, R$250 mil. Artigo 2º. Será suplementado por meio de decreto somente a importância ou quando esta for necessária na dotação do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. O crédito aberto por esta lei correrá por conta das anulações das seguintes dotações do orçamento do corrente exercício. 0300, Secretaria da Administração e Finanças. 04.122, final 2, Construção e Reformas do Paço Municipal. 44,90, final 24, aplicações diretas, R$20 mil. 0500, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte. 27.812, final 4, Construção e Reformas de Dependências Desportivas. 44,90, final 24, aplicações diretas, R$70 mil. 0600, Secretaria de Transporte e Obras. 26.782, final 9, Construção e Reparos de Pontes e Pontilhões. 44,90, final 24, aplicações diretas, R$25 mil. 26.782, final 27, manutenção do setor rodoviário. 44,90, final 24, aplicações diretas, R$25 mil. 0800, Secretaria do Turismo e Meio Ambiente. 23.695, final 13, realização de promoções e eventos. 33,90, final 24, aplicações diretas,
79 mil reais. 1100, Fundo Municipal de Saneamento Básico, 17.512, final 15, construção e ampliação de redes de esgoto e saneamento. 44,90, final 24, aplicações diretas, 16 mil reais. 17.512, final 49, manutenção do saneamento básico. 33,90, final 24, aplicações diretas, 15 mil reais. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095, de 15 de abril de 2009. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Atalanta, 12 de março de 2021. Coloco o projeto de lei número 009/2021 em discussão. Coloco o projeto de lei 009 em votação nas comissões. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Max a favor. Vereadora Dayana a favor. Edeclésio Moraes a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão da Indústria, Comércio, Prestação de Serviços e Turismo. Vereador Carlos Alexandre a favor. Vereador Edeclésio a favor. Vereadora Maria a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereadora Dayana a favor. Vereador Max a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Hélio a favor. Vereador Carlos a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereadora Maria a favor. Vereador Hélio a favor. Vereador Antônio a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social. Vereador Antônio a favor. Vereadora Maria a favor. Vereador Marcos a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Coloco o projeto de lei 009 em primeira votação. Vereadora Dayana. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Edeclésio. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereadora Maria. A favor. Dou como aprovada por unanimidade em primeira votação o projeto de lei 009/2021. Projeto de lei 010/2021 que dispõe sobre a reestruturação da Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Professores da Educação, CS Fundeb, em conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal, regulamentando na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de julho de 2020. Mensagem legislativa do projeto de lei número 010 de 2021. Serve-se do presente para encaminhar anexo o projeto de lei número 010 de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb,
em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Justificativa. A emenda constitucional número 108 de 2020 tornou o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, permanente, por meio do artigo 212-A da Constituição Federal. Da mesma forma, a Lei Federal número 14.113 de 2020 regulamentou esta conquista para a educação básica pública brasileira. Dentre as mudanças, tem-se o aumento da participação da União por meio da complementação que, gradativamente, até o ano de 2026, passa dos atuais 10% para 26%, podendo ser acessadas por estados e municípios de todo o país. Uma outra mudança é que os entes federados deverão providenciar legislação específica e instituir novo Conselho de Acompanhamento e Controle Social, CACS, do Fundeb. Para tanto, a Lei nº 14.113 de 2020 determinou, em seu artigo 34, a necessidade de aprovação de novas legislações instituindo estes conselhos. Por esta razão, cada ente federado deverá providenciar suas leis específicas, contemplando a participação de setores da sociedade e segmentos da educação. Além da representação do Poder Executivo no âmbito de cada ente federado, dos direitos de suas escolas e dos professores, ainda deverá haver representação dos pais e dos estudantes e dos demais trabalhadores da educação. Ainda deverá haver representação do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Tutelar Local, das organizações da sociedade civil e das escolas do campo, quando houver. Destaca-se ainda que deve ser feito para o fato de que, após a aprovação e sanção da lei instituindo o CACS Fundeb no município, onde deverão ser realizados os processos democráticos de escolha dos respectivos representantes, nos termos da Lei Federal número 14.113 de 2020. Nesse sentido, submete-se à apreciação de Vossas Excelências a proposta de projeto de lei nos termos e em perfeita consonância com a Lei Federal número 14.113 de 2020, razão pela qual solicita-se sua aprovação, a fim de que possam ser realizados os trâmites necessários. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodermel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 010 de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Atalanta, CACS Fundeb, criado nos termos da Lei nº 956 de 2007, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com as disposições desta lei. Artigo 2º. O CACS Fundeb tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo, com organização e ação independentes e em harmonia com os órgãos da administração pública municipal, competindo-lhe 1. Elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal nº 14.113 de 2020. 2. Supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual.
objetivando concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do fundo. 3. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, PEJA. E, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE. 4. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais do governo federal em andamento no município. 5. Receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. 6. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. 7. Atualizar o regimento interno, observado o disposto nesta lei. Artigo 3º. O CACS-Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, 1. Apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. 2. Convocar, por decisão da maioria de seus membros, o secretário municipal de educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. 3. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos com prazo para fornecimento não superior a 20 dias, referentes a: letra A, licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do fundo. B, folhas de pagamento dos profissionais de educação, com a discriminação dos servidores em efetivo exercício na educação básica e a indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados. C, convênios, parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. D, outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Inciso 4. Realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes, a: o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições escolares com recursos do fundo. B, a adequação do serviço de transporte escolar. C, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para esse fim. Artigo 4º. A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no artigo 212-A da Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo, serão exercidos pelo CACS-Fundeb. Artigo 5º. O CACS-Fundeb deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas dos recursos do fundo. Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em até 30 dias antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do município. Artigo 6º. O CACS-Fundeb será constituído por: 1. Membros titulares na seguinte conformidade: a. 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal de Educação. B. 1 representante dos professores da Educação Básica Pública do município. C. 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas do município.
D. 2 representantes dos pais responsáveis de alunos da educação básica pública do município. E. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município. F. 1 representante do Conselho Municipal de Educação. G. 1 representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, indicado por seus pares. H. 2 representantes de organizações da sociedade civil. Inciso 2. Membros suplentes. Para cada membro titular, será nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 1º. Para fins da representação referida na alínea H do inciso 1 do caput deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender às seguintes condições. 1. Ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014. 2. Desenvolver atividades direcionadas ao município de Atalanta. E 3. Estar em funcionamento há, no mínimo, 1 ano da data de publicação do edital. E 4. Não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS-Fundeb ou não contratada pela administração a título oneroso. Artigo 7º. Ficam impedidos de integrar o CACS-Fundeb: 1. O prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. 2. O tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins desses profissionais até o 3º grau. 3. Estudantes que não sejam emancipados. E 4. Responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que: a. Exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. E b. Prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Artigo 8º. Os membros do CACS-Fundeb, observados os impedimentos previstos no artigo 7º desta lei, serão indicados na seguinte conformidade: 1. Pelo prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo. A. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. B. 1 representante dos professores da Educação Básica Pública. C. 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas. D. 2 representantes dos pais de alunos da Educação Básica Pública. E E. 2 representantes dos estudantes da Educação Básica Pública. Parágrafo 1º. Integrarão ainda os conselhos municipais dos fundos: 1. 1 representante do respectivo Conselho Municipal de Educação. 2. 1 representante do Conselho Tutelar, a que se refere a Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares. 3. 2 representantes de organizações da sociedade civil. Parágrafo 2º. Os membros dos conselhos previstos no caput, no parágrafo 1º deste artigo, observados os impedimentos dispostos no parágrafo 5º deste artigo, serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte forma: a. Nos casos das representações dos órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal e das entidades de classes organizadas pelos seus dirigentes. B. Nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito nacional, estadual ou municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para esse fim pelos respectivos pares. C. Nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria.
e D, nos casos de organizações da sociedade civil em processo eletivo, dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 3º. As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo 1. São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 2. Desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. 3. Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos um ano, contado da data de publicação do edital. 4. Desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. 5. Não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo único. As indicações dos conselheiros ocorrerão com antecedência de, no mínimo, 30 dias do término do mandato dos conselheiros já designados. Artigo 9º. Compete ao Poder Executivo designar, por meio de ato específico, os integrantes do CACS-Fundeb em conformidade com as indicações referidas no artigo 8º desta lei. Artigo 10. O presidente e o vice-presidente do CACS-Fundeb serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, nos termos previstos no seu regimento interno. Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de presidente e de vice-presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado. Artigo 11. A atuação dos membros do CACS-Fundeb 1. Não será remunerada. 2. Será considerada atividade de relevante interesse social. 3. Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. 4. Será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho. 5. Veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas, no curso do mandato. A exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. Atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. C. O afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Inciso 6. Veda, nos casos dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade no Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos. Artigo 12. O primeiro mandato dos conselheiros do CACS-Fundeb, nomeados nos termos desta lei, terá vigência até 31 de dezembro de 2022. Artigo 13. A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do prefeito, o mandato dos membros do CACS-Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Artigo 14. As reuniões do CACS-Fundeb serão realizadas: 1. Na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência mínima bimestral ou por convocação de seu presidente. 2. Extraordinariamente, quando convocadas pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de no mínimo 2/3 dos integrantes do colegiado. Parágrafo 1º. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a maioria simples dos membros do CACS-Fundeb, ou em segunda convocação, 30 minutos após, com os membros presentes. Parágrafo 2º. As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 15. O sítio na internet, contendo informações atualizadas
sobre a composição e o funcionamento do CACS Fundeb terá continuidade com a inclusão: 1. Dos nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. 2. Do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. 3. Das atas de reuniões. 4. Dos relatórios e pareceres. E 5. Outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 16. Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena das competências do CACS Fundeb, assegurar: 1. Infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local para a realização das reuniões. E 2. Profissional de apoio para secretariar, em especial, as reuniões do colegiado. Artigo 17. O regimento interno do CACS Fundeb deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de 120 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 956 de 2007 e demais disposições em contrário. Atalanta, 22 de março de 2021. Coloco o projeto de lei 010 de 2021 em discussão. Coloco o projeto de lei 010 de 2021 em votação nas comissões. Comissão de Finanças e Orçamento. Max Frank a favor. Daiane Zanelato a favor e Declésio Moraes a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social. Vereador Antônio a favor. Vereadora Maria Valdete a favor. Max Frank Shelter a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereadora Maria a favor. Vereador Hélio Mó a favor. Vereador Antônio José de Souza a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Coloco o projeto de lei 010 de 2021 em primeira votação. Pergunta a cada vereador Alexandre. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereadora Daiana. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Ederclésio. A favor. Dou como aprovada por unanimidade em primeira votação o projeto de lei 010 de 2021. Projeto de resolução 001 de 2021, que concede licença para tratamento de saúde e dá outras providências. Mensagem do projeto de resolução número 001 de 2021. Origem: Poder Legislativo. Concede licença para tratamento de saúde e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Atalanta, nos termos do disposto nos artigos 16, inciso 1 e 48 da Lei Orgânica Municipal e artigo 103, inciso 1, parágrafo 5º do Regimento Interno, vem submeter à deliberação desta Casa projeto de resolução sob o número 001 de 2021, que concede licença para tratamento de saúde e dá outras providências. Justificativa. Conforme é de conhecimento de Vossas Excelências, à vista dos dispositivos legais e regimentais acima citados, a Câmara de Vereadores de Atalanta pode conceder licença para tratamento de saúde, devendo tal concessão ser formalizada mediante projeto de resolução, tal qual o ora apresentado. Nesse contexto, considerando que a vereadora Rosemary Krause Senen está internada no Hospital Bom Jesus, na cidade de Tuporanga, não havendo previsão de alta neste momento, necessitando ser afastada de toda e qualquer função, trabalho por prazo indeterminado, até o restabelecimento de sua saúde,
submete-se o presente projeto de resolução à deliberação desta Casa e requer-se, desde já, o apoio dos nobres edis para que o mesmo seja aprovado. Câmara Municipal de Atalanta, 23 de março de 2021. Projeto de resolução número 001 de 2021. Concede licença para tratamento de saúde e da outras providências. A Câmara Municipal de Atalanta decreta e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedida licença para tratamento de saúde à vereadora Rosemary Krause Senen, por prazo indeterminado, a contar de 23 de março de 2021, nos termos do artigo 16, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo único. A concessão da licença mencionada no caput do presente artigo fica condicionada à apresentação do respectivo atestado na Secretaria da Câmara. Artigo 2º. Conforme legislação vigente, os 15 primeiros dias da licença mencionada no caput do artigo 1º correrão por conta da Câmara de Vereadores e os demais ficarão a cargo do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, conforme regramento próprio. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Atalanta, 23 de março de 2021. Coloco o projeto de resolução número 001/2021 em discussão. Coloco o projeto de resolução 001/2021 em votação nas comissões. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereador Antônio, a favor. Vereadora Maria, a favor. Vereador Max Frank Shelter, a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereadora Maria, a favor. Vereador Hélio, a favor. Vereador Antônio, a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão Finanças e Orçamento. Vereador Max Frank, a favor. Vereadora Dayana, a favor. Vereadora Declésio, a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Coloco o projeto de resolução número 001/2021 em votação única. Pergunta a cada vereador. Dayana? A favor. Vereador Max? A favor. Vereador Hélio? Aprovo. Vereadora Declésio? A favor. Vereadora Maria? A favor. Vereador Alexandre? A favor. Dou como aprovada por unanimidade em votação única o projeto de resolução 001/2021. Grande expediente, palavra livre. Não, presidente, eu só acho que pedi a todos os colegas, né, acho que após a sessão, que a gente rezasse um Pai Nosso pela recuperação da nossa colega Mary, né. Além de nossa colega aqui, ela tem a sua família agora, com certeza deve estar sofrendo, assim como todos os familiares, amigos, assim como até nós aqui, né. Desejar que ela tenha plena recuperação o mais rápido possível, né. Eu passei pelo Covid, mas passei tranquilo, né. Dayana, Marlova aqui, o Alexandre e Maria acho que também sofreram um pouco mais, né. Mas eu fui tranquilo. Mas acho que nada se compara ao que a nossa colega Mary está passando, né? Está entubada, UTI. Então, acho que é uma situação que exige muito mais cuidado, né? Então, acho que pedir um Pai Nosso depois para que ela tenha plena recuperação o mais rápido possível, né? E que Deus ilumine os médicos e ela aí para que esteja com nós aí o mais breve possível. Boa noite, senhor presidente. Assim, cumprimento os demais vereadores, Marlova, Dayana, que estão aqui nos acompanhando e auxiliando. Quero dizer que achei muito válida a indicação do vereador Edeclésio
e concordo com ele. E as 700 doses que a Prefeitura está tentando comprar por intermédio da FECAM vai privilegiar esse público. É uma das intenções que tem no projeto, né, para esse público ser beneficiado, para assim a gente trabalhar com mais segurança, nós professores, os pais deixar os seus filhos com mais segurança, né? E então já tem essa intenção, Edeclésio. Seria isso. Mais uma coisa, Atalanta está próximo de 10% da vacinação dos nossos moradores aqui, que é 3.300 habitantes mais ou menos, né? E o estado de Santa Catarina está perto de 4%, então a gente está além. Claro que a nossa população é bem menor, né? Mas a gente já está além, já está vacinando os idosos com 69 anos. Ô, Daiana, posso só... no caso, o município ele pode escolher quem vacinar. Eu concordo, tá? Eu acho que vacinar pessoas que estão na linha de frente, educação, que nem eu falei, sem dúvidas, né? Daqui a pouco, sei lá, comerciante, sei lá, né? Ver qual é os critérios. Mas não precisa seguir o protocolo do governo federal, dos grupos, conforme? Só que tem essa autonomia? Tomara que sim, né? Não sei te responder, né? Mas independentes, podendo ou não, já vai antecipando também. Sim, sei que eles estão intermediando essas doses e a intenção é vacinar, né? Os professores, os comerciantes, até para o pessoal vir para a praça mais tranquilo, conseguir realizar suas compras, deixar seus filhos, ficar mais sossegado, né? A intenção é essa. Acredito que, não sei, que possa. Além, né? Não, eu só questiono porque, assim, tem que seguir o protocolo que vem de cima, né? Da idade, entendesse? Não posso pegar todos os professores agora e deixar o que eu acho que deveria, porque eu acho que os professores não tem como não ser prioritário, né? Acho que foi falta de critério do governo, né? Até, inclusive, várias cidades, né, encaminharam moções, mas eu acho que os professores, né, teriam que estar, porque tem contato com uma grande gama de pessoas, né? Senhor presidente, eu também sou a favor claro, vacinar primeiro os professores, né, para nossos filhos virem com mais segurança para a escola também. Mas isso, como eu tinha visto ali o pedido do vereador Edeclésio, vários municípios estão nessa situação, não é só o nosso. Vários municípios querendo vacinar os seus professores, mas o Estado, eu acho que determina isso aí, né? Então, assim, foi feito o pedido pelo CAV, como eu tinha falado hoje, pela FECAM ali, mas temos que esperar ver o que vai vir o resultado. Mas eu sou a favor também dos professores. Obrigado. Vereador Alexandre, não sei se a Marlova pode estar respondendo também, se o prefeito assim decretar, talvez não tenha essa possibilidade de ele, já que vai ser comprada as doses, eles não determinar perante o município deles, não, vou priorizar os professores. Não sei se você pode responder isso. Não tenho certeza, não sei, mas o que a gente vê todo não tem na rede particular e rede pública que o Estado determina, né? Então, eu acredito que não possa, que tenha que seguir, mas não é uma coisa que tem certeza. Eu tenho que dar uma olhadinha para você. Então, a assessora, então, na próxima reunião, trazer essa informação, porque daí a indicação, com certeza, vai ficar mais fortalecida com a indicação dessa, se o prefeito possa, sim, decretar, priorizar os professores, né? Oi, Edeclésio, vou só te interromper. Assim, ó, eu li uma reportagem de um empresário que queria vacinar os seus colaboradores. Comprar vacina específico, não pode. Aí tem que se alterar uma lei federal, 14, entanto, hoje estão numa briga para alterar isso, porque aí, hoje, por exemplo, assim, está refletindo a economia do país, né? Todo o país está refletindo na economia. Então, os grandes empresários que têm poder aquisitivo, para eles é fundamental, eles estão vacinando seus colaboradores, daqui a pouco vai ajudando o governo federal, então, no caso, que o governo fique com os grupos prioritários e deixe, como nós falamos, deixa o município cuidar de quem acha, entender que é importante, os empresários vacinar seus colaboradores, porque a coisa começar a fluir, porque senão vai ficar nessa lentidão aí, coisa vai demorando, né? E assim, o reflexo é na economia. Todos vão sentir, né?
E a educação, além disso, nós temos que botar que a educação é um princípio fundamental, meu Deus, é a base de tudo, gente. Eu digo, a educação é até saúde, né? Então ela é tudo. Então acho que tem que ser uma prioridade. Mas, complementando ali, um empresário não conseguiu, em virtude de uma lei federal. Obrigado, Frank. Mas eu digo assim, não sei onde que estavam com a cabeça em uma elaboração de um critério desse, né? Porque eu acredito que o pessoal da saúde, como foi, né? Ele teria que ter seguido um critério mais específico com os professores, porque estão na linha de frente, realmente. As crianças não têm o hábito de, como adulto, passar álcool gel e ter o cuidado. E eu sei que creche, essas coisas, as crianças vão no colo, a professora é obrigada a pegar essas crianças. Não tem como uma situação dessa. Eu acho que o critério que o pessoal federal usou muito desnecessário, não sei, teria que os professores teriam que estar mais à frente do que na escala deles que estão ali. Muito obrigado. Até porque no final do ano passado, em dezembro, foi criada uma lei, né, que a educação, ela é um serviço essencial, então foi muito mal avaliado, né? E realmente as crianças não deixam mesmo, elas pedem, posso abaixar um pouquinho, Pro? Não tem como brincar na areia, não tem como brincar no parque de máscara, cansa, soa, né? E eles não entendem mesmo, é bem difícil, bem complicado. Vereador Hélio. E demais, gente, a vacina não quer dizer que não pega mais. Que o doutor Daniel foi vacinado e pegou. E aqueles dias eu assisti uma reportagem de um enfermeiro que já tinha tomado a segunda dose, pegou e morreu. Então, mesmo se tomar vacina, tem que tomar cuidado. Meu muito obrigado. Convoco para a próxima reunião ordinária, dia 30/3/2021. Não tendo mais expedientes sobre proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão e peço que Deus ilumine a mente de todos. E vamos então rezar um Pai Nosso.